Eu falei que eu tinha parado e é culpa do Phelps eu tô assistindo isso aqui agora, tá? Um comunista versus 30 capitalistas. Minha primeira afirmação é: o capitalismo depende da criação de escassez artificial. Bom, eu acho que isso aqui não é... Não tem como discordar dessa afirmação, né? Tem como? Tem como discordar dessa afirmação? Alguém discorda disso, assim? Isso é um fato, não é um... Não é... É porque o capitalismo, assim, pelo que eu entendo, né? Eu tô sendo super ignorante aqui, sabe? Eu acho que acredito que sou muito ignorante. Mas, assim, o capitalismo depende que escassez exista pra você conseguir, né, precificar as coisas, não é não? Então, é um fato. Opa. E se não tem escassez, ele gera escassez, né? É isso, né? Mas aí é sua opinião Sua opinião e ponto de vista, né, meu? Exato. Bom dia. E esse clipe lindo aqui, o que é esse clipe lindo? Bom dia, bem, cara. bro? Como é teu nome? Beleza? Meu nome é Israel, sou teólogo, educador físico. Cara. Tudo bom? Júlio, qual é o seu ramo de atuação? Meu ramo de atuação, eu sou biólogo e sou Opa. microempresário na área de tecnologia extracorpórea. Dou treinamentos para médicos, enfermeiros, na área da saúde. Muito bem. Então, a sua primeira afirmativa é que o capitalismo criaria escassez para, então, poder se valer disso. Eu sou radicalmente contra isso, porque... Mas não tem, mano. Eu vou contrabalancear essa afirmação aqui, quer dizer, eu vou apoiar essa afirmação com a notícia de, Funko Pop, 30 milhões em bonecos serão descartados pela empresa. E o motivo foi porque, aqui, em uma recente reunião com os executivos e investidores da Funko, a empresa comunicou que está planejando descartar centenas de milhares de seus produtos da linha Funko Pop. Os colecionáveis variam desde as figuras mais famosas da Disney até personagens secundários das séries. Blá, 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 blá. Devido ao grande catálogo, a oferta acabou se tornando maior do que a procura. Putz, olha só, né? Que doideira. Né? Os caras têm que destruir o produto deles, porque senão vai ter muito e aí o valor vai cair. Então, tendo pouco, você vai ter a escassez do produto que vai fazer o valor ficar mais caro. Ou seja, isso é gerar escassez artificialmente, né? Então, enfim, no fim, é um fato, não tem como ir contra isso. Eu posso estar falando uma grande ignorância, mas aí vocês me explicam aí. Na verdade, o capitalismo, ele gera oportunidade. E, na verdade, o que o capitalismo defende é esse combate à escassez. Pelo contrário, o nosso intuito é acabar com essa escassez. Então, Literalmente, São Paulo queimava café, né? É verdade. é uma afirmativa Tá, mas falsa. como é que você explica, então, que hoje a gente tem mais casas vazias no mundo do que gente sem casa? Tem esse ponto, São Paulo abriga aí muita gente, né? Doideira. Como é que você explica hoje 9 milhões de pessoas morrerem de fome por ano, sendo que a gente produz muito mais comida do que a humanidade inteira precisaria? Tem esses pontos mesmo. Tem esses Perfeito, pontos. eu explico da seguinte Perfeito. Acabamos. E é isso. forma. A gente vai ver que o ser humano, em si, ele é egoísta. E É isso. Bom, agora foi. Agora engatou, é isso. isso aí vai independer do socialismo ou do capitalismo. O problema é o ser humano que é naturalmente egoísta, né? É isso. Tá bom. Ou do Mas como é que comunismo. você O explica capitalismo, ele gera oportunidades. Como é que você... Sim, ele gera oportunidade. O capitalismo transforma imóveis em produtos, né? E aí, óbvio, é uma culpa do sistema que você tem a especulação imobiliária. E não dá pra culpar o cara da especulação imobiliária também. Tipo assim, o sistema é esse. A pessoa que tá fazendo isso porque é. Tipo assim, a pessoa já tem a mentalidade, mano, se eu puder ter 2 casas, uma eu vou alugar porque eu preciso de grana. E aí, mano, é isso. É assim que funciona. E o foda é, pelo menos alugando a casa, você tá tendo um uso eu posso estar errado aqui, né? Mas tá tendo um uso social do imóvel, não é não? Mas o foda é que tem muitas casas que estão desabrigadas, não estão tendo função social nenhuma, né? Só para serem moeda de troca numa valorização do terreno. É muito maluco isso. Mas aí dizer que essa lógica não influencia de nenhuma forma, esse comportamento aconteceria de qualquer forma, pelo amor de Deus.
Você diz que o ser humano é egoísta se durante a maior parte da história da humanidade nós éramos coletivistas. Pelo contrário. É muito doido, né? Porque eu vi até um memezinho falando disso aí. Tipo assim, cara... Eu vi um cara falando assim, cara, o capitalismo, ele inspira a competitividade. Aí o cara, tipo assim... Irmão, a gente tá no mesmo time! A gente tem que trabalhar junto, cara! Eu não quero essa competitividade, não! A gente tá no mesmo time! A gente tá lutando pela mesma coisa! Sabe? Pelo contrário, o que você vai ver sempre, desde os primórdios, ao ser humano lutar. A gente vive numa guerra pela sobrevivência desde os primórdios. Sim, mas essa guerra, desde os primórdios, era um bando contra o outro. Na horda primitiva, na época de todo o desenvolvimento das sociedades humanas, o mais importante sempre foi o coletivo. Só vai mudar isso quando surge a propriedade privada e o Estado. E isso é relativamente muito jovem na humanidade. Não tem nada a ver com a nossa natureza. O nosso egoísmo é produto das nossas relações de produção. E aí, como que a gente vai falar? Porque países onde instituíram o comunismo e eles chegaram a flertar muito próximo, porque aí eu não quero ser desonesto com você. O que acontece? Nenhum país sofreu aquilo que é o comunismo em sua literalidade. Nunca chegaram a implantar 100% do que é a literalidade do que é o comunismo. Agora, por exemplo, a gente vai ver lugares como a União Soviética, onde houve o implante do comunismo, e mesmo assim a gente via desigualdade, a gente via pessoa desabrigada, nós vemos até, e isso é acadêmico até esse ponto, eu não vou dizer que eram todos, mas a Ucrânia, por exemplo, algumas regiões ali, quando acontece o Holodomor, pessoas comiam os filhos por conta da fome. A questão é a seguinte, a União Soviética praticamente erradicou a fome a partir dos anos 40. Porque ele deu para todo mundo, né? Verdade, ele deu a fome para todo mundo. Vocês podem conferir, é o dado. A partir dos não anos é um 40, dado, eu fui conferir. praticamente erradica-se a fome na União Soviética. Pelo contrário, nos anos 30, houve... Aí, aqui acabou. Eu só tô aqui pra ver 2 momentos desse vídeo, tá, gente? Eu não vou nem... Eu tô até falando demais já. Claramente que essas pessoas morreram de fome como existiram pela episódios implantação de fome do comunismo. Antes dos anos 30. Nós estamos falando hoje num mundo que morrem por ano 9 milhões Não é questão de capitalismo ou socialismo, 10 segundos depois. Mas a União Soviética, né, gente? de pessoas. Perfeito. 700 milhões Fichinha de pessoas perto do que foi morto por Xi Jinping, não é fichinha, não. Na verdade, 700 milhões de pessoas passam fome no mundo. 700 milhões de pessoas têm insegurança alimentar no mundo. Isso não é culpa do capitalismo. Não. 9 milhões Isso não é de pessoas. culpa do capitalismo. Como que não é culpa do capitalismo se a gente produz mais comida do que a gente precisa? Só para você ter uma ideia, índice de desenvolvimento humano como IDH, os 20 países com melhor IDH são de cunho capitalista. Todos a gente eles vai potências imperialistas e colonialistas. Mas eu prefiro sob o imperialismo de um país que gera oportunidades e que verdadeiramente dão oportunidades à pessoa, a países que deixam a gente como então, vamos pária. lá. Tem mais ou menos Tem pouco menos de 200 países no mundo. Cerca de 20 deles são desenvolvidos. Então quer dizer que só as pessoas desses 20 países não, essa são... é a minha afirmação. A minha afirmação, e clara que eu disse, é o seguinte. Dentre os tops no índice de IDH, porque eu Ele prefere ser colonizado. desonesto com você, porque países que colocaram o comunismo ou o socialismo ou qualquer espécie dessa doutrina espúria e satânica também já ficou a mesma porcaria. O que eu coloco é o seguinte... Eu acho estranho essa afirmação, não, vamos voltar porque, na aqui, verdade, vamos voltar é um dado. A União Soviética... praticamente erradicou a fome. Não é esse dado. Não é esse dado. Ela não erradicou a fome. Não é. Ela não erradicou. Ela não você está enganado. Por exemplo, a China, as pessoas morreram de fome. Essa foi a primeira leva. Mano, é muito... Gente, o argumento de morrer de fome não cola. Desculpa. O argumento de morrer de fome não cola. Tá ligado? China tirou 700 milhões de pessoas da miséria. Pelo amor de Deus. A gente vê. Com certeza, mas se flertando com o capitalismo, né? Parasita. Opa. É aquele meme, né? Capitalismo... Quantas pessoas morreram no capitalismo versus quantas pessoas morreram no comunismo, sei lá. Aí, tipo, capitalismo... 2 mortos e 1 ferido... e aí, comunismo, 4 bilhões de pessoas. É muito doido, né? Que a China, ela é capitalista quando convém, ela é comunista quando convém, ela vai mudando aí o espectro dela aí de... Bom dia, qual é o seu nome? Maurício Barros. Qual é o seu ramo de atuação? Eu sou tecnólogo em radiologia também da área da saúde. Coisa boa. Ainda bem que você falou da China, porque justamente a China matou milhares de pessoas na era Mao. Aí a China atual viu que flertou ali, começou a passear no capitalismo e viram que esse era o regime de prosperidade. Então, assim,
quem está no capitalismo prospera. Na era mal. Nenhum país que tentou ali a implantar o comunismo deu certo, tá? Outra coisa que você fala, eu vi pouco seus vídeos, mas eu vi que você nega o Holodomor, mas isso é histórico. Você fala tanto de história, isso é histórico, e você está sendo negacionista ao falar que isso não existiu, que milhares de pessoas morreram. Tudo bem. E de fato, eu jamais disse que a fome na Ucrânia não existiu. De fato, eles acabaram com a fome mesmo. Eles mataram tanta gente que se não tem pessoas, Isso não é falso. existe fome. Isso é falso. A população da União Soviética aumentou. Então como é que morreu gente? Aumentou os miseráveis. Não, isso é falso. Os escravos do comunismo. O que você está repetindo são mentiras que são espalhadas, tá? Então não precisam acreditar em mim. Então vamos lá. Se você acha que morreu gente na China, o que você tem a dizer quanto às grandes fomes da Índia? A fome de Bengala. O que você tem a dizer ao Congo belga? O que você tem a dizer às guerras imperialistas mundiais? E eu repito, esse espantalho de que o comunismo produziu fome é falso. Na verdade, quem faz comunismo... espantalho são os comunistas. Mas os dados que eu estou falando são todos verificáveis. São todos verificáveis. O público consegue verificar, então, exatamente. Você está negando a história. Você vai quebrar sua cara? Não. Tá bom, você está negando a história. Não estou negando nada da negando a história. Eu não estou negando nada da história. O legal é que eles não estão falando do tema, né? Eles não estão falando do tema. Estou falando o que pode ser verificado. O mais engraçado do... Você tá negando, não tô. Você tá negando, não tô. Você tá negando, não tô. Aí é isso. Comunista... O que todo comunista fala é o seguinte, é que o capitalismo é ruim, os burgueses são ruins, né? O imperialismo é ruim. O capitalismo surge, né, como uma afronta, né, contra o comunismo. Aliás... Calma. Como uma afronta, o imperialismo é ruim. O capitalismo surge, né, como uma afronta, né, contra o comunismo. Aliás... Gaguejou, perdeu. Pra mim tinha que ser assim o debate, mano. Gaguejou, já vai pra outro tema, já troca. Perdão, surge como uma afronta ao capitalismo ali. E assim, os pais do comunismo, digamos assim, né, Engels e Marx, são filhos de burgueses. São filhos de riquinhos. Então, assim, é exatamente o que acontece hoje aqui no Brasil. Os filhos dos bilionários aqui no Brasil hoje, eles querem pregar o socialismo, querem pregar o comunismo e, na verdade, eles nasceram em berço de ouro. Isso é falso. Isso é só você ir lá no Leblon, lá no Rio de Janeiro, cara, e ver os assim, filhos dos bilionários lá. Pior é que isso é muito difundido, tá? Isso aí não é mentira, não. Digo assim, o fato de que é espalhada essa história de que que o comunismo é um fetiche da classe média alta, tipo assim, eu já vi esse papo rolando por aí, tá ligado? Que aí entra o Enzo Maluf pra quebrar esse argumento, verdade. Mas eu já vi isso aí, entendeu? Já vi isso, esse rolê, assim. Mas, eita, espera só um minutinho, gente. Isso de todo jeito. Eu, por exemplo, sou pobre, não sou herdeiro. Hoje quem ajuda os meus pais sou eu. Eu trabalho desde os 14 anos. Também pobre. Você é um trabalhador, você não é um capitalista. Nós buscamos o capitalismo no seu ápice, porque eu trabalho há 20 anos na área da saúde buscando uma renda melhor, sempre... Mas entra o único capitalista do vídeo, é verdade. Isso não tem nada a ver com ser capitalista, cara. Você é um trabalhador. Com certeza entendeu? tem. Os capitalistas são os detentores do capital. O capitalista não trabalha para conseguir o seu dinheiro. Pô, tem uns capitalistas aí que não trabalham para conseguir dinheiro, mano. Tem um na roda, inclusive. O capitalista trabalha muito... Na verdade, os capitalistas que não vivem se do mata trabalho de trabalhar? dos outros. Qual a maioria dos grandes empresários não trabalham. Os grandes empresários, você está falando o quê? De 5 empresas no mundo, por exemplo? Não, eu estou falando das grandes empresas, grandes corporações, grandes conglomerados, grandes latifúndios. Na verdade, essas pessoas todas vivem do trabalho dos outros. Quer ver uma questão bem simples? Se o dono da fábrica não aparece para trabalhar, o que é produzido na fábrica? Tá. Tudo é produzido na fábrica. Eu vou te dar um ponto Se agora. Se os trabalhadores não aparecem na fábrica para trabalhar, não é produzido essa multinacional, nada. Essa fábrica gigante, ela começou de um ponto, ela começou do zero. Começou da herança. E isso é o que você está falando. A maior parte das empresas tem já vários estudos as heranças começaram de um ponto. E a escassez foi deixada de lado. As heranças começaram de um ponto. Começaram então, eles período chamado acumulação primitiva de capitais. Pô, velho, essa é meio triste, assim. É meio triste. Assim, a gente sabe que esses debates não vão pra lugar nenhum, sabe? Isso é
básico. A gente sabe que isso não vai pra lugar nenhum. E é puramente espetáculo, é um lugar onde ganha quem fala mais alto, que consegue o corte melhor. E aí isso tudo é monetizado dentro do YouTube. E aí eu tô reagindo isso. A gente faz parte do mesmo balaio, não tem como fugir, sabe? Quando você encapsula tudo, está tudo tá dentro do que é esperado da lógica capitalista, né? Inclusive eu falando aqui agora, e vocês comentando no chat, vocês vendo esse vídeo, né? Aqui tá tudo dentro da lógica perfeita e legal, né? Que a gente já conhece. Agora, o doido é realmente que existe esse pensamento de que você vai trabalhar e vai ficar bilionário, tá ligado? Esse é o ponto, sabe? Existe esse pensamento do cara aí mesmo, não, eu vou trabalhar aqui e vou ficar bilionário. Pô, não vai, pô, desculpa, é muito difícil. Assim, espero que fique, né? E aí, mas assim, pô, não tem. E aí faz você mesmo ir contra coisas que iam deixar a sua vida um tanto melhor. Pô, sabe, esse papo de, pô, vou trabalhar e vou ficar bilionário. Mano, tem gente que nunca conseguiu comprar casa, sabe? A gente não sabe se a gente vai conseguir comprar uma casa. Eu tô falando sobre coisas palpáveis e não sobre cada um tentar ficar milionário e é melhor ser... Não, pô, imagina todo mundo podendo ter uma casa. E a essa altura do campeonato, né, eu acho que a desesperança é tão grande que às vezes a gente pensa, porra, mano, de repente só facilitar um pouco pra comprar uma casa, né, ter um cantinho bom aí pra morar. Não é nem pedir nada demais, não é só um canto pra morar, pô. E isso já é luxo. Sabe qual é? É doideira, cara. Enquanto um não tem nem casa pra morar, nem comida pra comer, os caras... porra, é loucura, né? Imagina todo mundo poder ter o almoço garantido, não viver em segurança alimentar. É tipo uma parada básica que já deveria funcionar se o capitalismo dá tão certo assim. Mas esse é o ponto do tema, eu acho, dele, né? O capitalismo está dando certo, na verdade. Porque a escassez faz parte da lógica capitalista. Então ele dá certo, na verdade. Ele dá muito certo. O capitalismo não tem como não dizer que ele não funciona. Ele funciona. Porque cada aspectozinho dele está funcionando exatamente como deveria, né? É doideira. Beneficiando o 1%. Exato. Opa! Bom dia, como é que é o teu nome? Bom dia, Qual é o teu ramo capitalista? Eu estou mestrando em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie. Meu Instagram é Pedro Urso SP. Tá bom. Você é um trabalhador. Convido todos a me seguirem. Beleza. E aí, a sua afirmação, ela tem um problema muito sério, que é a realidade. Você disse que o capitalismo é um sistema de escassez. Só que justamente sobre o capitalismo, a gente está vivendo no momento mais próspero da história da humanidade. Isso são dados amplamente difundidos pela ONU, pela FAO. Nunca antes da história da humanidade... Como assim? O que você está avaliando como prosperidade? Nunca antes da história da humanidade a gente teve tão poucas pessoas em pobreza. O dado, por exemplo, da ONU... Sabe quem é o grande fala... responsável para essa redução da pobreza? Tirou 700 milhões de pessoas. A China. Só que você sabia que tirando a China também essa redução... Tirando a China é foda. Vamos tirar a China. Tira a China. Tirando a China... Então pelo acontece, Partido Comunista. Inclusive, a China, se você tirando ela da equação, a gente tem ainda assim a diminuição da pobreza. E é mentira que a China foi a principal responsável. Ela é uma meia-verdade, porque na verdade existe uma coisa chamada alienação dos meios de produção. O principal responsável pela remoção da pobreza é a Índia. A Índia tirou mais pessoas da pobreza do que a China. Não, acho o doido, né, tipo assim, de ver o debate do Jones, é que o Jones, velho, ele é uma máquina de fatos. É assustador. Parece que o Jones, ele não debate. Parece que ele não debate. Ele fala dados. O cara fala assim, não, é porque aqui não, pô, essa informação é falsa porque... Ele é uma enciclopédia, é assustador, cara. A Índia tirou mais nas últimas 2 décadas. A China justamente a pobreza extrema. A China só conseguiu erradicar a pobreza, inclusive com a abertura de mercado Deng Xiaoping na década de 80, a China que teve a abertura comercial. Pelo Comunista. A China é um estado de mercado. Públicas. A China tem livre iniciativa, tem bilionários que operam no país, tem um mercado financeiro consolidado, tem mercado de capitais. É totalmente regulado. Qual país capitalista que todos os
bancos são públicos. Qual país capitalista que a renda da terra não é controlada pelos capitalistas? Qual país capitalista que o capital portador de juros não é controlado pelos capitalistas? Qual país capitalista? Só na China que isso é assim. Por quê? Porque a China não é um país capitalista. Qual país capitalista tem um mercado regulado? O Brasil, por exemplo, os Estados Unidos, por exemplo, todos os países do mundo têm regulações do mercado financeiro. Mas todos então os países só aí você do já mundo... se quebrou. Não, tá errado. Qual país países tem bancos públicos? Além da China. O Brasil tem bancos públicos. O Brasil tem a Caixa de Desenvolvimento. O Brasil não, isso é mentira. Isso é mentira. Tá? A gente tem bancos particulares. Inclusive as empresas fazem sistema de swap cambial. Palma pra essas palmas, né, mano? Essas palmas, mano. Funciona como uma espécie de banco privado. Ou seja, você está mentindo. Não, não tô mentindo, não. É um fato. Isso é amplamente difundido. A China é um país de abertura de mercado, um país que conseguiu país que voltar tem com instrumentos... É muito louco mesmo, né, mano? Porque a China é capitalista, a China é comunista, a China... Propriedade privada. Tira a China, bota a China. Onde que eu te perguntei, então? Então pergunte, qual diga. país do mundo que a renda da terra não é controlada pelos capitalistas? Qual país do mundo que o capital portador de juros não é controlado pelos capitalistas? Então vamos falar da renda da terra da China. Porque você tem uma... A sua tática de debate é ficar trazendo vários temas, e aí a gente vai se perdendo no meio do debate, e aí você fala um monte de inverdades. Tá, então responde. vamos começar com a renda da terra. A China é um dos maiores produtores do mundo de diversas commodities, entre elas o arroz. O arroz, ele tem um plantio coletivo nas cidades e nas pequenas vilas, que é administrado inclusive por pequenos burgueses proprietários de terra. Esses proprietários de terra que conseguem Não são burgueses, cara, são trabalhadores. São trabalhadores proprietários. Qual que é a concepção de burgueses? Não são proprietários. Conceito de propriedade privada burgueses na China. é quê? Quem detém uma propriedade. Se eles têm a propriedade da terra, então eles são burgueses. Isso é a definição marxista. Eu nem sequer estou indo com a definição liberal, capitalista. O Partido Comunista Chinês. O Partido Comunista Chinês, ele opera numa lógica muito diferente da lógica dos comunistas, por exemplo, da União Soviética. Sim, mas acontece que o socialismo não tem um modelo. O socialismo é um processo de transição. O que determina o socialismo é o controle político da sociedade. Somente na China que os capitalistas... E quem detém o poder político da China? Quem tem o poder político na China são os trabalhadores organizados no Partido Comunista Chinês. Você lembra o caso do Jack Ma? Vamos lá. Me diz em qual lugar do mundo que o capitalista não poderia ampliar seus negócios. Se a China é uma democracia de fato, se a China, então, são os trabalhadores que detêm o poder político, por que a China é um país que não tem livre imprensa, por exemplo? É um país... Como que não tem livre imprensa? Pequenos jornais... Qual lugar do mundo? Eu vou te falar. Então vamos lá. Agora está acontecendo uma guerra no mundo. Você acha que existe uma livre imprensa no mundo ocidental? Pô, aí é ser meio inocente, mano. Aí é ser meio inocente. Fica sabendo da versão dos países agredidos? Sem dúvida. Nenhuma dúvida. Existem 4 ou 5 agências internacionais de comunicação. Você pode criar um jornal independente no Brasil. As e você pode passar o que você quiser. Inteiro. Você, por exemplo, faz parte do ICL. O ICL é uma iniciativa de um jornal de esquerda no Brasil que tem prosperado e trazendo inclusive uma narrativa anticolonial. Na China, você não conseguiria fazer isso. Tá na rede Se você, na China, abrir um jornal particular, você seria amplamente censurado. A gente tem dezenas de jornais exatamente, porque na China os capitalistas não determinam o rumo Sabe por quê? Porque o Brasil, com todos os problemas, ainda é uma democracia, o que a China não é. A China é muito... Tá nervoso, mano. O cara tá falando 15 palavras por segundo. Deixando muito claro, vocês que são do Estado desse homem, não votem nele, porque ele quer implementar no Brasil a ditadura chinesa. Ele... quer colocar sistema de censura. Ele quer colocar... Sistema de censura. Eu quero que as pessoas, assim como na China, tenham onde morar. Sabia que em todo mundo, hoje as pessoas são mais pobres que a geração anterior? Só na China que isso não acontece. É isso que eu quero pro Brasil. Eu quero prosperidade, eu quero futuro, eu quero que o jovem tenha esperança, eu quero que o jovem tenha casa, eu quero que o jovem tenha uma condição de vida melhor que os seus pais. Esperança com um sistema que acabou em 91. Só existe isso sistema na China. Com um sistema decadente. A União Soviética já acabou no mundo inteiro. Assim, mas quem que tá falando de União Soviética? Você, nesse debate... Pô, é muito raso, né, mano? É porque ninguém consegue se aprofundar em nenhuma ideia. Aí que tá. Aí fica só, olha, ó, e aí não vai. Isso é só um mero entretenimento. Vocês não representam uma parcela real da população, não tem participação no Congresso, não tem participação na vida pública. Claro, isso é só um mero entretenimento político, onde as pessoas veem uma opinião bizarra, uma opinião engraçada, uma pessoa com um estereótipo assim, de intelectualzinho de óculos, cabeludo, mas isso não representa a realidade. Cabeludo? Cara, aí pegou. Tão gigantesco. Quem nunca viu eu saí ontem de casa, vi uma manifestação comunista na minha porta. Vocês são muito presentes, realmente. Não, mas tinha manifestação aqui na Paulista ontem, não? Manifestação do quê? Manifestação pelo quê? Não, eu não sei porque eu sou do Rio Grande do Sul. Eu cheguei, eu vi que tava tendo uma manifestação aqui. Ou seja, o povo tá organizado nas ruas. Essa meia dúzia de pessoas que não conseguem lotar uma rua, mas ok. Essa é a organização comunista.
Onde você tá tirando isso, Agora, cara? pega as luta organizações. sempre A chega. revolução que você tanto pleiteia tá muito mais próximo de ter uma revolução da direita, uma revolução conservadora. O quê? Não existe, Essa pode não chegar a existe acontecer. revolução conservadora. Não, não existiu revolução, por exemplo, liberal. As revoluções burguesas, por exemplo, do século. Revolução Americana, exatamente. Revolução Francesa. As revoluções burguesas colocaram a classe capitalista como classe dominante. Hoje em dia, os capitalistas não são revolucionários, eles são reacionários. Não, isso é mentira. Essa Isso é mentira, isso é mentira. A gente tem diversos... todo argumento é tipo, não, isso é mentira, pô. Cara, você não sabe o que inclusive, é são reacionário, conservadores. cara. Você não sabe o que Você não é. sabe? Então me pergunte, o que é reacionário? Reacionário é aquilo que quer trazer do Mas passado faz de você me volta pro perguntar, presente. eu sei o que é reacionário. Mas Na obra do parece Felipe que você Moura não Coutinho, sabe. por exemplo, o professor conservador, ele vai criticar tanto os reacionários quanto os utópicos. Reacionário é aquele que idealiza o passado, que tenta fazer um Tá, mas retorno a você é um ele. conservador? Enquanto o utópico Você é um aquela conservador? pessoa que idealiza O que é que você futuro. quer conservar? Você quer conservar a desigualdade, Quero conservar a as criminalidade? instituições, quero conservar os Nossa, mas é sempre as instituições, né, o mano? democrático instituições. direito, quero conservar os valores cristãos, quero conservar os valores, a economia de mercado. Acabou? Amassou, hein? Amassou. A minha segunda afirmação é: o capitalismo se baseia na exploração dos trabalhadores. É agora que ele entra, o nosso GOAT. Ele é o Enzo Maluf! Vambora ele, o nosso GOAT! Como é que é teu nome? Prazer, me chamo Enzo Maluf. Não tem como, cara. Isso é um nick muito forte, pô. Enzo Maluf não dá, pô. Muito forte. Qual é o teu ramo de atuação? Muito forte. Hoje eu sou acadêmico de Direito com foco em Direito Público, mas venho de uma família ligada ao setor empresarial e industrial. Então temos um capitalista aqui. Você é o Ele é o único capitalista, talvez, do vídeo, né, de fato. primeiro. Parabéns, cara. Então tá, diga aí. Quando você diz que o capitalismo explora os trabalhadores, eu discordo. Meu avô, no tempo auge dele na indústria de tecelagem, teve 2.000 funcionários, numa época em que a indústria era 40% do PIB brasileiro. Na época, fazia fila de trabalhador para procurar emprego. Alimentavam famílias. Enquanto a União Soviética fazia a escala 7x0. O trabalhador trabalhava 7 dias da semana e não folgava nenhum. A China adota a escala 996. O trabalhador trabalha das 9 horas da manhã às 9 horas da noite, 6 dias por semana. Vamos lá. A primeira questão, essa questão do 7x0 é falso. A segunda questão, o 996 na China já está proibido há bastante tempo, embora alguns ainda pratiquem, assim como se pratica o trabalho escravo no Brasil. Mas eu quero falar da sua fábrica do seu avô. Se os trabalhadores não trabalhassem, o seu avô ganharia algum dinheiro? Não. Então tá explicado. Acabou. Mas o meu Acabou. Aê, acabou. Aê, acabou aí. avô não obrigava ninguém a trabalhar, trabalhava quem queria. Mas, E em na troca verdade, disso, quem tinha queria comida não, no prato, cara. Na tinha uma verdade, casa. as pessoas são obrigadas a trabalhar, senão elas passam fome. Não. é uma escolha do trabalhador Mas trabalhar. o mundo sempre foi assim, meu amigo. Você É muito doido, né, mano? Que o argumento realmente dos caras é tipo assim, mano, mas o mundo sempre foi assim. Ué, por que você quer mudar o mundo, cara? O mundo sempre foi assim. E aí que tá, nem foi, né? Mas, pô... vai ficar Nem em casa sempre foi esperando assim. cair Nem a sempre comida? foi assim. A gente não só Pra não que melhorar o mundo, né, mano? viveu a maior parte da nossa história assim, como não quer dizer que a gente é obrigado a viver pro resto da vida assim. Mas Na você verdade, vai hoje em ficar dia é na o sua casa seguinte, sentado esperando a comida não, cair não do é céu? uma questão. A questão é que eu defendo que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho. No capitalismo, como é que funciona? Ele fica, que é o dinheiro que ele trabalhador- recebe do salário. É o salário dele. O salário dele é aquilo que ele recebe. Eu queria, na real que eu queria, né, mano? Tem essa. Queria ficar sentadinho, minha comida cair aqui, ó. Pô, legal. Pela venda da força de trabalho. O que ele produziu, Força de trabalho que não ele quis fica com contribuir, ele. não é obrigado. Ele não quis, ele não tem opção. Não, ele O tem trabalha- opção sim. Se ele Ah, não a quiser opção é trabalhar, ele passar fica fome. sentado. Não, ele vai trabalhar se ele quiser. Ah, e ele Ninguém vai ficar em casa força. passando fome, hein? Não, aí é o problema dele, porque ele tem que trabalhar para ter a comida, a casa dele. Claro, Isso ele é daí. obrigado a trabalhar, meu amigo. Quem não tem Em herança troca, ele como recebe você, o produto de trabalho quem tem dele, que é o salário. Quem tem herança não precisa trabalhar. Quem não tem Precisa é trabalhar sim, obrigado a senão trabalhar. acaba. Não. Trabalha se quiser. acaba. Confia que acaba. Se não quiser, não precisa. Precisa sim, senão acaba. Acaba como? Só se você for muito incompetente. Que se você botar hoje
1 milhão num fundo de renda fixa, você nunca mais precisa trabalhar. Você vai trabalhar se você quiser. Então, na verdade, quem é obrigado a trabalhar no capitalismo é o trabalhador. E o Grande Enzo trabalhador Maluf. não fica com o produto do seu trabalho. Quem fica com a maior Os parte comunistas do produto gostam do de falar mal trabalho dos empresários, é o empresário. porque quem coloca a comida no prato do trabalhador é o empresário. Não, quem sim, coloca senhor. a comida no prato do trabalhador senhor. é o trabalhador Não, com senhor. o seu trabalho. Não, senhor. É o empresário dá um trabalhador com o seu emprego, trabalho. o empresário não dá emprego empregado nenhum. vai, recebe o seu salário e contrata com um isso ganha o dinheiro e funcionário pra ganhar coloca mais a dinheiro. comida em casa. A cada Não, novo senhor. É isso. É o que eu falei até quando eu tava com o Felps sobre isso. Parece, do jeito que eles falam, parece que o grande empresário gerou o emprego. Olha aqui, gente, eu gerei o emprego aqui. É isso, mano. Né? É isso. Gerei o emprego. Olha aqui, eu sintetizei uma vaga de emprego. Mas não é... Porra. trabalhador contratado. O empresário não te obriga a trabalhar. O empresário não coloca uma Pariu um emprego. na tua cabeça. Obriga todo mundo a trabalhar. Você trabalha se você fala isso quiser. porque você nunca foi um trabalhador, você não Ixi. sabe como é que funciona. Claro que eu sou estagiário, meu amigo. Pra você se formar em direito, você é obrigado a fazer estágio. Olha aí. E a gente julgando o cara. Você está fazendo um estágio, que eu estou querendo dizer, você não é classe trabalhadora, você não sabe o que é a fome, você não sabe o que precisa... Por que a galera fez... Eu não entendi por que a galera fez... Por que a galera fez... Eu tô querendo dizer, você não é classe trabalhadora, você não sabe o que é a fome, você não sabe o que precisa... Por quê? Eu não entendi. Precisa trabalhar. É isso que eu tô querendo dizer. Quem trabalha porque tem que trabalhar. Os comunistas... Grande frase de Enzo Maluf. Pessoal, os comunistas... Bom dia, como é seu nome? Bom dia, prazer, meu nome é Lawane. Qual é o seu ramo de atuação? Eu sou dona Opa. de casa, sustentada pelo meu marido, graças a Deus. Coisa trabalhadora. Nas horas vagas eu sou advogada, mas sustentada agora pelo meu marido, graças a Deus, né? Coisa boa. Permaneça assim. Bom, você disse que os empresários, né, exploram os trabalhadores e que se a classe operadora produz... Eu não falei os empresários, eu falei o capitalismo. A exploração do capitalismo ela é uma necessidade para a reprodução do valor. E deixa eu te fazer o valor se reproduz no capitalismo a partir da reprodução de mercadorias. E as mercadorias... Eu adoro como as pessoas escutam, né? As pessoas estão viciadas em escutar nesse debate. Mano. Termina de falar logo aí porque eu preciso falar. Mercadorias são 100% produzidas Mano, deixa o cara falar, mano. pelos trabalhadores Todo mundo já que entende. não ficam com o E valor deixa eu da te fazer uma venda das pergunta. mercadorias que eles mesmos Então tá, produzem. ok, então vamos fazer uma pergunta assim bem básica, assim, só para começar assim. No socialismo, que é o caminho para chegar no comunismo, a gente tem o Estado. Sim. O Estado não explora o trabalhador? Sim, tem luta de classes no socialismo. Não, o Estado. Porque, por exemplo, para acabar com a fome, você falou que falta dinheiro, certo? E vontade. Não, ele falou isso. Mas se você der um Google rapidinho, você vê que o Brasil, o ano passado, arrecadou mais de 1 trilhão de imposto. Por que ainda no Brasil tem gente passando fome? Por que será, gente? Por que será? Por que será? Por que será? Não sei. Não sei. Realmente. Aí realmente me pegou. Se tem Que não dinheiro. tem relação uma coisa com a outra. Na verdade, Não. porque os impostos... A galera batendo palma do nada, mano. Esse vídeo é incrível, parece um sonho febril, mano. Rapidinho, você vê que o Brasil, o ano passado, arrecadou mais de 1 trilhão Esse vídeo parece um sonho febril, velho. Sério mesmo. É um... imposto. Por que ainda no Brasil tem gente passando fome? Se tem que não dinheiro. tem relação uma coisa com a outra. Na Como verdade, não? porque os impostos... Se não tá no tendo Estado, distribuição de renda pelo Bolsa Família, por que tem gente passando fome? imposto, ele serve para sustentar toda a estrutura do Estado. O imposto Não. serve... Como é que é feita as ruas? Como é que a gente tem serviço público? É tudo Não tem a força de trabalho? Tudo custeado. Então, pelos tributos. a rua é assim, você dá o dinheiro pro Estado, ele estrala os dedos com o dinheiro e a rua
Faz? Não. É um sonho febril. Esse vídeo é um delírio, é um grande delírio. Eu já... Não tem nenhum trabalhador lá. Exatamente, todos E vendendo os trabalhadores. o quê? A mão de obra deles. Não, mas pra ganhar o quê? Dinheiro. Mas a gente não é... Por que ela tá falando como se a gente vivesse no comunismo, pô? A gente vive no Sustentado capitalismo. Que é Exato. maravilhoso. Mas... Maravilhoso, porque o comunismo, ele não... Pro tema da questão. O tema da questão eu tô indo pro tema da questão. Você tá falando... O tema da questão é, os trabalhadores... Então tá bom, é isso. Eu acho que é isso, mano, é isso não mesmo. ficam com a maior parte daquilo Os trabalhadores, eu que vou te produzem. explicar. Acontece assim, pra todo mundo entender em casa. Você vende Vamos lá. aquilo que você tem. Tá, eu vendo aquilo que eu tenho. Tá bom, ok. Se eu Exato, tenho arroz, eu perfeito. vendo arroz. Tá, se eu tenho arroz, eu vendo arroz, tá. Se eu tenho mão de obra, eu vendo a mão de obra. Tá, ok, tá bom. No caso, meu Exato. marido vende a mão de questão obra e ganha. É exatamente isso. Entendeu? Mas a questão é e que tem quem dinheiro. só tem Com o dinheiro, mão de eu obra faço pra o que vender, vende a mão de obrigado obra. a vender para um capitalista. Desde o mundo que é mundo. Não, Lógico isso que é é recente. Lógico que Isso é não. Você tá falando que a recente. agricultura surgiu recentemente? Quando o pessoal ia lavrar. Sim. A agricultura recentemente? Claro, é coisa de 10 mil anos. A Isso história da humanidade é- recentemente. Esse vídeo é um delírio, velho. Nós temos mais Isso é 10 mil anos Nós temos recentemente. 300 mil Ai. anos de humanidade. Se a gente Jura? comparar 300 mil anos de E humanidade todo mundo com não teve 10 mil agricultura. anos, 300 mil o que anos que de é humanidade. mais? É 300 ou 10 mil? 300 mil anos de humanidade e ninguém plantava, ninguém colhia. Claro que não. Nós éramos caçadores, coletores, nômades. E caçava o quê? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ai, mano. Ai, foi bom esse Que vídeo. não, nós éramos caçadores, coletores, O que nômades. tá acontecendo, mano? Eu não esperava. Na boa. O tema é: o capitalismo se baseia na exploração de trabalhadores. Aí, corta para: nós éramos caçadores, coletores, nômades. E caçava o quê? E ninguém isso. plantava, ninguém colhia. Claro que não. Nós éramos caçadores, coletores, nômades. E caçava o quê? Não tinha... Você Não- tá trazendo uma coisa tipo assim, gente, olha, a agricultura é algo recente. A força de trabalho, você caçar não é força de trabalho. Mas aí que você... tá. Deixa eu te explicar uma coisa. Ah, Na sociedade comunal, não havia acúmulo de riqueza de ninguém. porque não tinha o que se tinha que acumular. Claro que a acumulação só E faz eles não brigavam sentido entre si, os bandos. O mais entre forte bandos não. diferentes. O mais forte não, entre não era bandos diferentes, sobrevivente. Uma questão de sobrevivência. Agora eu tô querendo dizer o seguinte, Então, não é- havia a noção de acúmulo de excedente. Porque isso Lógico é que não. disfuncional. Lógico que É não. Para que disfuncional isso? Todo uma mundo quer pessoa acumular acumular coisa. bilhões que não servem pra nada na vida dela. Por que enquanto não? que milhões de pessoas passam fome. Só pra deixar claro, mais gente morre de obesidade do que de fome, tá? É falso isso. Pesquisem. O que esse dado... O que isso significa? Por que ela jogou isso? O que ela jogou isso? O que é... Do que isso... Tá podendo morrer de fome agora, galera. É isso. Liberou pra equilibrar aí os dados. Bom dia, como é seu nome? Bom dia, eu sou Alexandre, Qual é o seu ramo de atuação? administrativa. Você é funcionário? Isso. Trabalhador. Classe Trabalhador, perfeito. Classe Olha aí, que loucura. Doideira, tá? Loucura. Né? O cara falar que é classe trabalhadora num debate desse é loucura. trabalhador, é isso aí. O senhor disse que o capitalismo, aí ele sufoca aí o trabalhador, né?
Não, o que eu disse é o seguinte, o capitalismo, para existir, ele precisa explorar a força de trabalho dos trabalhadores. Não é o capitalista que decide fazer isso. O capitalismo depende disso por quê? Porque no capitalismo a reprodução de valor se dá a partir da reprodução de mercadorias, sendo que só quem produz mercadorias são os trabalhadores. Mas como os trabalhadores só têm a própria força de trabalho para vender, quem fica com a maior parte do valor criado pelos trabalhadores é o capitalista. É isso que a gente chama de exploração da força de trabalho. Tudo bem, então o senhor acha justo que o cara que quer empreender, a pessoa que quer empreender, ele vai assumir o risco de mercado fiscal, vai montar a empresa dele e vai dividir tudo com os trabalhadores, porque ele assume todo o risco. O pequeno empresário... E o detalhe, beleza. Olha quem só, fica com tudo... Trabalhador, o pequeno empresário é um Calma, galera, calma. trabalhador, tá? Então, assim, você que tem uma padariazinha, uma lojinha, você não é um capitalista, você é um trabalhador. Nesses casos, geralmente, o dono do pequeno negócio é o primeiro a chegar e o último a sair. Mas isso não é capitalismo. Nós estamos falando dos capitalistas. Eu estou falando das famílias bilionárias. Eu estou falando do grande latifúndio. Mas se eu pegar no Brasil, a maioria das empresas são pequenas empresas, não grandes empresários. Mas exatamente, grandes são trabalhadores. Empregam muitos trabalhadores, mas a maioria são... os capitalistas. Esse cara tá ouvindo, né, mano? Isso é doido. Esse cara tá ouvindo, né? Isso é doido. Você não critica o trabalhador. Por isso que todo mundo que senta aqui, eu tô perguntando tudo bem, mas qual é a sem o função. mínimo do Porque capitalismo, a maior parte de vocês não existiu o são comunismo, porque o comunismo depende disso. Não, o comunismo depende da organização dos trabalhadores. É muito doido. Mano, tem que ser muito maluco pra ir nos debates desse aí. Que às vezes, eu não digo nem desse cara aí não, porque às vezes a pessoa tem umas ideias diferentes, mano, e tá tudo bem, sabe? Mas assim, às vezes você escuta um absurdo tão grande e que se você ficar calado, parece que você internalizou aquilo com verdade. A visão que passa, né? Então você tem que responder instantaneamente, pô. Você tem que responder instantaneamente. Porque se o cara fala um absurdo e você fica calado em choque, todo mundo vai... Aê, calou o cara, filho! Tá ligado? É loucura, velho. Sem condições. Realmente é um lugar louco mesmo. Para produzir e ficar com aquilo que eles Parece que você perdeu, exato. Não interessa o absurdo, exato. produzem. Eu defendo que o trabalhador fique com o produto do seu trabalho, porque no capitalismo, quem fica com a maior parte do produto do trabalho do trabalhador é o capitalista, não o trabalhador. Então o senhor apoia a desoneração da folha de... não acredito. Ué, quando tem um debate que parece minimamente interessante, acaba. Tipo assim, né? Eles começaram um debate que parecia legal, aí acabou o tempo. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, cara, porque eu fico com a boca seca, cara. Dá um pouquinho pra mim também. Você é comunista, tem que dividir. Não, cara, isso aqui não é meio de produção, cara. Cara, eu não tenho culpa se vocês não sabem, gente. Bom dia, cara, como é seu nome? Bom dia, Humberto. Tudo bem? Meu nome é Danilo. Qual é seu ramo de atuação? Eu sou contador. Você é um trabalhador, beleza, diga, cara. Eu sou CLT e sou explorador também do trabalho dos outros, segundo você, né? Oxi. Oxi, calma aí, pai. Pera aí. Calma, pô, oxi. Pessoal, só um adendo. Você é um trabalhador, cara, você é um trabalhador. Não vem tentar amenizar as coisas, não. Pessoal, só um adendo. Ele acabou de falar, o rapaz aqui é estagiário, acabou de falar que quem é estagiário não é trabalhador. Então você que é comunista estagiário... Não coloca a palavra na minha boca. Eu disse que ele não é, eu disse que ele não é um trabalhador, pessoal, tá porque ele é um herdeiro. Tá gravado. Exato. Pô, desculpa. Dá pra... Não precisa... Tá ligado? Dá pra entender que ele está se referindo ao... Enzo Maluf. Tá ligado? Não é... Ele não tá falando de um cara que tá no primeiro emprego aí, no programa... Era o Enzo Maluf, tá ligado? Pô, desculpa. Tá gravado, olha lá. Ele não é um trabalhador porque ele é um herdeiro. Então tá bom, se você é comunista e herdeiro, você já tá fora do... Sim, se você vai herdar um grande capital, você é um capitalista, diferente de você, que é um trabalhador. Tá bom, Humberto, você disse que no Uai. O capitalismo vive de exploração... A reprodução do valor no capitalismo depende da exploração. Você vive da... Não me interrompa. Farmou a hora, farmou. O capitalismo vive da exploração, correto? Cara, assim, não faz sentido nenhum. Porque você pega no comunismo, o comunismo também vive... Eu queria ser comunista herdeiro, ó. Nossa. Eu queria ser herdeiro demais. Vive da exploração dos trabalhadores. No comunismo, o trabalhador fica com 100% daquilo que ele produziu. Para de ser...
Para com essa mentira, pelo amor de Deus. Atualmente, o melhor exemplo de comunismo é a da Coreia do Norte. Você não vê nenhum trabalhador andando de carro. A única Isso pessoa é falso, que você vê... cara. Isso é Pô, velho. falso. Nossa senhora. Estevão pelo Mundo foi lá e gravou. Vai falar que ele filmou... Nossa, o Estevão pelo mundo, não! O Estevão pelo mundo, não! Não! Tá vendo, gente? Tá vendo? Aí, mano. Aê, mano. Mas, ó, pra você ver como realmente tem um impacto, né, no imaginário popular, essas coisas. Tipo, né? Por essa ninguém esperava, velho. Essa não tava no bingo. Daquilo com fundo verde. Olha o que você fez, Estevão. Comprovado pelo Estevão pelo mundo. Deixa o cara sentar aí. Não, pode sentar. Aí, Beleza. agora eu vou soltar aqui. Tudo bem, Bom professor? dia, cara. Como é teu nome? Eu sou Felipe Marques, Qual mas é não a- tenho nenhuma ligação com o Cal, Não, qual é beleza? a tua área de atuação, cara? Eu tenho um podcast que chama Empreendedorismo Sem Pai, onde a gente mostra histórias de Sem pai? pessoas que saíram do zero e ascenderam no capitalismo. Olha aí, você conta histórias de trabalhadores que legal. melhoraram de vida. Que ascenderam com o capitalismo, certo? Acenderam com o próprio trabalho, né? Exatamente, esse é o... Porque assim, o capitalismo você coloca muito... O que isso me incomoda, né? Você é um professor, você é um acadêmico, você está muito ligado a termos técnicos e ao academês. Não, cara, isso eu não sou acaba... Eu tô acadêmico, falando pela minha visão, Ah, bom, beleza? beleza, o que você Isso acha? acaba... Não, o que eu acho não, o que eu vivo, entende? Não, Porque assim... você tá falando de mim, cara. Não, tô falando da minha visão sobre você. Ah, beleza. Então, ou seja, sobre mim, vai, cara. Olha, entendendo? a sua visão sobre mim, beleza. Exato. E Que difícil! Caraca, parece que a gente tá na Torre de Babel, cara. Ninguém consegue se comunicar mais. na maioria da Que academia rolê, isso mano, é muito acaba... difícil. beleza, Você tá Olha, a entendendo? sua visão sobre mim, beleza. Exato. E na maioria... Meu, tu já acendeu com o capitalismo? Já, mano, acendi com o capitalismo. Que é isso? Nada a ver. Que é isso? Só piadinha. Piadinha. maioria da academia é isso. Isso acaba afastando a realidade. Você falando sobre o capitalismo, sobre as grandes famílias, sobre não sei o que lá. Beleza, isso é verdade, mas e aí? E quem tá aqui trabalhando, fazendo acontecer? Essas pessoas que eu defendo. O capitalismo, ele é uma coisa real, entende? Ué. O comunismo, ele não existe. Sim, mas quem tava na Entende? Idade Média também ia dizer que o capitalismo não existe. Eu não sei se tinha alguém batendo tambor ou batendo tacape e falando sobre mudança. A gente não sabe, é outro momento. Vamos falar sobre hoje, sobre aqui. Perfeito, é isso que Entende? eu quero Sobre a falar. realidade. Isso, vamos lá. Você entende? Então, qual que é a minha discordância total nisso? Entendeu? É o sistema que a gente tem. O que a gente vai fazer? Mudar. Que tal? Loucura demais, né? Não, viajei. Brisei. Tá, mas é porque a gente tem sistema, não dá pra melhorar? Claro que dá. Então esse é o meu objetivo. Exatamente, melhorar o sistema. Porque, assim, na realidade, o problema não é o capitalismo, é quem tá na frente de tudo isso. Os Entendeu? capitalistas. Mas, assim, se mudar, você vai ter que mudar para o comunismo o mundo inteiro, porque o mundo inteiro é assim. mas cara, Ele tá certo. Pior é que ele tá certo, cara. Eu sei veja, que tudo inicia o capitalismo Eu tô falando também sobre micro. Tudo chegou- inicia de baixo para cima. o capitalismo ele se tornou Cara, pronto. Tá aí. Temos um, pô. Tá aí, ó. dominante Ótimo. porque ele superou o que Já vão tirar o cara, pô. Só porque tá legal o debate. veio antes. Exato. O que eu defendo? Eu defendo a superação do capitalismo. Mudar o quê, meu? Um mundo perfeito, cara. Verdade. Não a Legal. negação do capitalismo. Então, mas é o que você faz isso na prática? Porque aqui no debate, você reteu as informações sobre as perguntas. Se você na prática, no micro, não faz isso, imagina no macro. Você entende? Isso que eu tô dizendo. na verdade, no assim, micro, você não eu passou não só tinha a as pauta. informações. Eu de entendo, vocês. mas tinha que ter Por que vocês tinham passado, que ter as você minhas entende? informações? Pra ser leal, entendeu? Porque aqui, por exemplo... Não, mas vocês passaram pra mim as informações de vocês? Mas é a pauta, não é a informação. Na pauta vocês tinham, cara. Não tinha, Hã? porque são 5 Como não? assuntos. Ô, ninguém avisou pra ele como é que funciona? Eu acredito que o Tuba avisou. Não, todas entendeu? as informações... Entendeu? São E assim... Ué? Não, mas essa bem se para, porque aqui... Beleza, professor, obrigado. Valeu, cara. Ué, ele não falou o tema? Ele não falou as afirmações dele? Valeu, meu. Eles não sabiam do tópico? Bom dia, Tudo bem, cara. bro? Como é teu nome? Beleza, meu nome é Israel, sou teólogo, educador físico. Forte. Primeiro, quem tá no meio é você. Você tinha que passar as informações. Você não passou porque você ficou com medo e isso é típico da esquerda. Eita, pô. Vamos falar de mentalidade. Vai lá nas faculdades federais e vê os comunistas, maconheiros, sem proteína,
Maconheiro sem proteína, hein? É isso, tem de ser um bando de maconheiro sem proteína. Aí já chamou de frango. Calma, Israel, calma. Chuva de buzzword, foda-se. Texto baixíssimo, literalmente eu. Ai. Ô, sem proteína é foda, mano. Chamou geral de... Eu vou falar isso agora, vou adotar. Frango não, né? Porque frango tem proteína pra caralho, é verdade. Bando de vagabundo, playboy. Ei. E você quer vir aqui falar que a gente não trabalha. O dono do Tubaqué... Que isso? O cara tá metendo louco, ele nem falou isso, calma aí. É um cara extremamente ruim. Quem é empreendedor é extremamente ruim. Ele nem disse isso, mano. A mentalidade... Cara, esse cara tava com muita coisa pra botar pra fora, mas tá puto sozinho. que você defende é uma mentalidade horrível, escassa... Mano, eu não consegui, eu ia começar a rir nesses debates, velho. Eu não ia tancar esses personagens, mano. Não dá, e não produz crescimento. O comunismo é demoníaco, o comunismo é uma porcaria. Eu grito, é porque quem não tem masculinidade se assusta, não precisa ficar assustado. Valha. Não precisa ficar assustado. Cara, masculinidade não precisa ser grosso, mano. É só você ver o perfil. Mano, quer falar de trabalho, não trabalha. Dá pra falar do assunto? Quer falar de crescimento, não cresce em porcaria nenhuma. E tem raiva de quem cresce. Cara, o que agressividade estagiário é não essa, trabalha, cara? o estagiário que Calma, velho. mais trabalha. Eu posso falar? Estagiei. Você vai gritar até o final e não vai ter debate nenhum. Você quer falar? Eu acabei de dizer a afirmação. Se você não consegue governar a conversa, o problema é seu. Eu cheguei aqui pra governar, meu amigo. Cara. E se você não consegue Eu cheguei pra governar, mano. governar a Você quer conversa... Calma, Israel. Aí eu que sou autoritário. Eu governo você. Que isso, pô? É bem típico mesmo de Israel, mano. Eu governo você. Eu governo você. Não, você... É algo que Israel falaria. Isso é normal de quem tem uma mentalidade que quer crescimento. Agora quem fica estagnado, você sequer falou sobre o assunto, cara. O assunto é esse. Você veio aqui gritar. O comunismo é uma merda. Esse é o assunto. Porque você não deu a pauta. Cara, eu fiz a afirmação. Você não falou nada sobre a afirmação. Frases que podem ser ditas no debate e na cama, né? Você falou mal da produção. Eu governo você. Que isso? Que isso? É, filho. Não passou pra você que não passou. Você veio aqui gritar, cara. Você nem falou sobre o assunto, cara. Coisa mais mal educada, velho. Ah, você é mal educado, hein, mano? Ô, você é mal educado, hein, mano? Por favor, cara. Aqui ninguém foi mal educado, não, cara. E os caras, yeah! Ele falou o quê? Mal educado, hein, mano? Ô, você é mal educado, hein, mano? Por favor, cara. Aqui ninguém foi mal educado, não, cara. Entendeu? Eu tô tratando todo mundo... O Enzo Maluf gostou pra cacete. O Enzo Maluf assim, yeah! É isso. Com respeito, o que é isso, cara? Não. A testosterona te assustou, mano. E aí, gente? E aí, rapaziada, a testosterona assustou vocês? Yes! O nosso GOAT! Enzo Maluf! Vambora. O nosso GOAT! É ele, filho. Vambora. O GOAT retorna. E aí, Maluf? Voltei. Voltou, cara. Gigantesco. Cara, e aí? Fala lá. Quando... Você acha, cara, que o seu avô e uma pessoa da periferia teria como ter tantas acusações e mesmo assim ficar impune? Bom, quem tem que fazer a pergunta sou eu pra você, não você pra mim, pra começar. Não. Não é não. É um debate com tema. Ué, não é não. Não é nem pergunta. Esse Maluf meteu um loucaço agora, mano. Mas eu gosto dele, não tem como. Ah, bom, se você não quer responder, é direito seu, beleza. Bom, pessoal, ele fala que o capitalismo é uma ditadura da burguesia. Exato. E o socialismo é uma ditadura do governo, um governo sujo, um governo que mata pessoas. Como dizia o meu grande professor, o maior filósofo brasileiro, Olavo de Carvalho. Eu acho que esse é meu vídeo favorito na internet. Cara, é insano. Esse vídeo não dá pra saber o que vem depois, cara. Que vídeo incrível. Como pode ter tanta coisa, velho? Sério mesmo. É louco. De verdade. Os comunistas só estão aqui para acabar com tudo.
Hoje o Brasil, infelizmente, realmente vive uma ditadura, mas a ditadura da toga. Você defende um sistema que repreende as pessoas só por expressar sua própria... Pra mim, errou a palavra, tem que sair. Opinião. As pessoas realmente... Também, as pessoas realmente eu não tenho tempo de me morrem defender. no socialismo. A minha pergunta até agora ninguém respondeu. Eu quero saber o seguinte, se a pessoa que mora na comunidade é tratada pela polícia e pela justiça da mesma maneira que uma pessoa que mora nos jardins. É muito simples, sim ou não? Artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. E acabou com ele, agora acabou com ele. Acabou com ele. Acabou, agora sim, é isso. É isso, pô. Matou, aqui a lei é imbatível, agora não tem como. Agora matou vivo, acabou. Turn down for what? Muito simples, sim ou não? Artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Mas se a Constituição tá dizendo, né? Se tá na Constituição, então é verdade. Então tá, então acontece. A prática, meu amigo. E na Constituição também diz que não pode matar, né? Não pode roubar, não pode um monte de coisa aí, mas... mano. É que você não sabe que você nunca viveu numa comunidade. Qualquer pessoa de comunidade entenderia exatamente o que eu tô falando. Gigantesco. Esse foi o nosso Enzo Malu. Insano. Não consigo mais. Eles ganharam, entendeu? O debate venceu. Mais uma vez. Bom, até o próximo aí. É nóis, YouTube. Valeu. Depends on the hey.